E nós vamos agora até os Estados Unidos, porque tem uma grande preocupação com o furacão Milton que está se aproximando. As informações é que ele será mais forte do que o furacão Helene, que deixou, até a última informação, 235 pessoas mortas em 6 estados lá dos Estados Unidos, dentre eles a Flórida, onde foram 20 mortes, e a Carolina do Norte, onde foram 117 mortes. E por que eu citei esses dois estados? Porque o Tony Ademo, que foi nosso colega aqui por muito tempo, do Grupo Independente, da Rádio Independente, da Tropical, foi narrador esportivo, e inclusive, quando ele logo foi para os Estados Unidos, nós tínhamos um quadro chamado Repórter Internacional. Para quem acompanha a rádio há mais tempo vai lembrar, e o Tony trazia informações lá dos Estados Unidos, as informações internacionais. Não deixa de ser o que ele vai fazer agora, mas agora com uma preocupação, porque ele acabou de deixar a sua casa hoje pela manhã. Ele, a esposa, o filho saíram da Flórida, em Orlando, e estão se deslocando, se é que já não estão na Carolina do Norte. E o Tony nos repassa informações e até imagens, uma preocupação muito grande. E vamos saber onde está agora, porque eu sei que em Orlando é 1 hora menos do que aqui. Carolina do Norte, acho que não muda muito também o fuso horário, aqui 13h41 da tarde. O horário aí, Tony, e essa apreensão que vocês estão vivendo pela chegada de mais um furacão e que se teme muito pelo furacão Milton. Obrigado por falar com a gente mais uma vez aqui no Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Independente, nossa querida Rádio Independente. Aqui 2h41 da tarde. É um privilégio poder falar com vocês. Gostaria de falar talvez em uma circunstância melhor, porque realmente a gente vive um momento de muita tensão aqui na Flórida. Nesse momento aqui a gente parou, né? A gente saiu agora de manhã da Flórida em direção à Carolina do Norte. Então vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, se a gente estiver vendo na live aí de vocês, né? Está parado no meio da estrada aqui, numa espécie de paradouro. Parei aqui para atender vocês e a gente está em direção, realmente está na fronteira da Flórida com a Geórgia. Esse é um caminho que normalmente a gente faz com muita tranquilidade, em torno de 3 horas. A gente levou hoje 5 horas para chegar até aqui. O trajeto todo, que normalmente a gente leva em torno de 9 horas, vai levar 12 a 13 horas, justamente pela questão do trânsito, né? O trânsito está um pouco complicado, não está parado, mas está muito lento. E a gente está realmente preocupado. Não é comum, Ricardo e ouvintes, Orlando receber um furacão. Normalmente, Orlando acaba pegando tempestades tropicais na beirada do furacão. Mas esse furacão, ele entra direto através de Tampa, né? Ele vai chegar aqui amanhã à noite, em torno de 8 da noite, para chegar na costa aqui da Flórida, em Tampa, que deve ser a cidade mais atingida. As praias muito conhecidas aqui dos americanos, como Clearwater e Ana Maria, vão ser muito atingidas. Em Orlando, nesse momento, a previsão é de que o furacão chegue como categoria 2. Então, isso é preocupante, realmente, porque Orlando normalmente não tem esse tipo de situação. E aí a gente estava acompanhando, até estava, de certa forma, tranquilo, mas com os prognósticos que aconteceram nas últimas horas, a gente preferiu sair, né, deixar Orlando, porque depois do furacão ainda tem muitas consequências, como a falta de energia, a falta de água. Então, realmente é uma situação muito complicada. A gente resolveu sair agora pela manhã. A gente tem familiares que estão na Carolina do Norte e a gente preferiu passar esses próximos dias lá, porque realmente a coisa não deve ser fácil aqui na Flórida. Tony, essa saída de vocês leva uma mala de roupas? Estão levando mais itens? Qual é a preocupação com o bem material que fica, né? Claro que o principal são as vidas, são vocês estarem em segurança, mas fica todos os bens materiais lá também. É a Gabriela aqui falando, boa tarde. Tudo bem, Gabriela? Um prazer falar com você aqui. Realmente a gente resolveu sair agora de manhã, só com realmente uma mala cada um, de última hora. Não tem como levar muita coisa, não, né? E aí tentar ser o mais leve possível, digamos assim, para viajar. Se tem essa previsão de que muita gente está saindo de Orlando, mesmo que Orlando não é lugar que tem evacuação mandatória, como Tampa. Tampa, por exemplo, tem zonas que estão sendo obrigadas a saírem. A prefeita de Tampa, inclusive, deu uma declaração nessa manhã dizendo que quem não sair muito provavelmente vai perder a sua vida, porque não vai ter como chegar socorro lá. Então, quando a gente começou a ver todas essas informações, a gente resolveu sair rapidamente, até para evitar o trânsito, que está piorando, né? Está ficando cada vez pior, vai ficar cada vez mais complicado. A gente fez até uma viagem tranquila até chegar aqui na saída da Flórida com a Geórgia, que é quando chega o pessoal que está vindo de Tampa, então encontra as duas grandes rodovias, se encontram e aí que o trânsito realmente começa a ficar complicado. Então, a nossa ideia foi sair o mais rápido e mais leve possível para conseguir sair da Flórida.
Acompanhando algumas matérias aqui do Brasil, Tony, a gente vê que em alguns postos já não tem mais combustível, pelo menos não tem mais gasolina. Os mercados também, as pessoas estão indo fazer várias compras para estar abastecidos. Vocês estão conseguindo comprar mantimentos? A questão do combustível também, até por esse alto movimento que tem aí nas estradas? Então, ontem, né, quando a gente estava, de certa forma, tranquilo, porque o que é o grande desafio também de Orlando? Orlando não é uma região que pega furacão. Então, normalmente se tem alerta de furacão e no final das contas nunca acontece nada. Às vezes, esse último, o Helene, por exemplo, né, que passou agora, há alguns dias atrás, deu-se alerta, mas nem chuva deu em Orlando. Deu uma chuva muito fraca, um pouquinho de vento, mas nada demais. Então, o grande desafio é que as pessoas não levam a sério como talvez deveriam em Orlando, porque não é comum. E aí, quando deu que queria chegar esse furacão Milton, eu confesso que eu pensei, é mais um alerta de preparação, o americano é muito preparado, ele avisa com muita antecedência, e a gente vai acompanhando, né, na televisão, vai acompanhando no celular, chega os recados do governo no nosso celular também, só que aí domingo ele virou um furacão de categoria 5 e aí deu que realmente seria uma tempestade muito grande. E aí foi onde teve a grande correria na região de Orlando, atrás de gasolina, atrás de papel higiênico, de água. Não tem mais isso, não tem mais à disposição, tem alguns poucos lugares. Ontem, por exemplo, quando a gente conseguiu colocar gasolina, o posto do lado já não tinha mais gasolina. Em várias partes da cidade não tem mais gasolina. Fogareiro não existe você encontrar. Eu consegui encontrar porque um amigo meu que trabalha com construção com a gente, que é nosso parceiro de negócios, achou numa lojinha chinesa no interior de Orlando e a gente conseguiu comprar um, mas não tem mais nada. Então, a grande preocupação também em Orlando é que as pessoas que saíram de Tampa para Orlando, que normalmente é o destino de quem sai do litoral de Tampa, de Fort Myers, Sarasota, acaba vindo tudo para Orlando, porque normalmente não pega. Foi isso que aconteceu. Só que agora, como é para chegar uma categoria 2, ou pelo menos categoria 1, essas pessoas também vão ter dificuldades. Então, acabou tudo em Orlando. Não se tem nada. E esse é o grande desafio do pós-furacão. Porque depois do furacão, sem energia elétrica, sem água, sem abastecimento, as coisas podem realmente ficar muito, muito complicadas. E, Tony, a gente te acompanha também por imagens e a gente pode ver que está um dia bonito, né? O céu azul, tem algumas nuvens. Qual é a temperatura que está aí e se é característico ser esse tempo antes de um furacão? Faz um dia bonito, a temperatura fica mais elevada ou depende de cada situação? Depende de cada furacão, mas eu vou mostrar para vocês aqui, a gente está realmente numa espécie de paradouro, posto de combustível, né? E tem alguns restaurantes, mas olha, é um dia perfeito aqui na Flórida, lindo. A gente está com 30 e poucos graus agora, 30 graus nesse momento aqui na Flórida. Não tem uma nuvem no céu, não tem nada. E aí é o que é o mais maluco, porque as pessoas que não estão acostumadas vão dizer, não, mas não tem nada. E aí, literalmente, amanhã o tempo vira, muda e fica muito complicado. Então, nesse momento, é um tempo bom, temperatura alta, e aí cada furacão tem o seu comportamento. Esse também é outro desafio, porque aqui nos Estados Unidos, mesmo com toda a preparação que se tem dos sistemas de meteorologia, ainda assim é um fenômeno natural, que você tem como prever certas coisas, mas não tem como prever tudo. Então, Orlando, por exemplo, a gente não sabe exatamente onde vai pegar. A gente resolveu sair porque o olho do furacão, né? A gente usa muito esse termo, né? Você está no olho do furacão. O olho do furacão ia passar cerca de 10 quilômetros lá de casa. Então a gente resolveu sair porque nesse momento o olho do furacão está passando por dentro de Orlando realmente para sair do outro lado do oceano. Então isso gera uma preocupação muito grande em todo mundo, né? Então é algo que a gente espera que as pessoas se deem conta, e aí o governo falou inclusive isso, quem teria a possibilidade de sair de Orlando era melhor sair de Orlando, né? Porque tem pessoas que realmente não tem como, às vezes não tem estrutura, a parte financeira, ou às vezes tem que trabalhar, né? Então não tem como sair de lá, mas quem pudesse sair, o governo começou a recomendar que saísse nesse momento da cidade, para que essas pessoas que não possam sair depois possam receber um atendimento, caso seja necessário. Lajadense Tony Ademos está conversando conosco, ele que mora há quanto tempo já nos Estados Unidos, Tony? 8 anos. 8 anos. Jamais viveu algo semelhante a isso? Não, dessa forma não. A gente já teve, como eu falei, todo ano a gente tem temporada de furacão. E todo ano a gente tem alertas, a gente tem os cuidados que a gente faz, a gente compra, né?
e fica preparado, mas nunca dessa forma. E como é que Esse fica... Pois não. Não, esse é para ser um dos piores furacões da história dos Estados Unidos. Nesse momento já é o segundo mais forte no oceano, né? Não se sabe como ele vai bater aqui na costa, mas nesse momento, pela medição que se está tendo, esse é o segundo maior furacão da história. A gente vai ver como ele vai se comportar aqui nos próximos dias quando ele chegar realmente na costa aqui da Flórida. Então, por isso a apreensão. É algo que eu nunca tinha vivido, né? Eu morei na Califórnia, onde a gente tem terremoto, vivi terremoto lá, morei na Carolina, estou morando aqui na Flórida, mas a gente nunca tinha vivido algo assim tão extremo e tão preocupante. Eu ia perguntar como é que fica a situação da casa, por exemplo, né? Se tem seguro, seguro cobre isso, porque, claro, como disse a Gabriela, o principal é a vida, mas você levou alguma coisa de roupa, né? Deixou muita coisa lá, a estrutura da casa, daqui a pouco, como é que fica essa situação também? E quanto tempo depois do furacão passar vocês estimam voltar para casa? A casa fica com todos os pertences lá, né? Não tem como a gente levar junto, tem seguro. Isso é também outra repercussão do furacão. A gente teve o Ian, que aconteceu em 2022, que devastou Fort Myers e fez o seguro das casas e carro aumentar absurdamente aqui na Flórida. E aí se estima também que agora, depois desse furacão, aconteça a mesma coisa. Então tem seguro, mas em 2022 muitas seguradoras saíram da Flórida, deixaram de fazer negócio na Flórida porque ficou inviável. Então agora a preocupação também é essa, que a repercussão pós-furacão é que aumente por causa que muita gente vai acionar o seguro. Então fica complicado, a gente fica preocupado, né? Muito provavelmente muitas pessoas vão perder muita coisa. Clearwater e Ana Maria, as notícias que está se dando aqui é que vai literalmente desaparecer. Essas cidades pequenas, que são cidades praianas, são cidades aí de 1.500 habitantes, 1.800 habitantes, praticamente essas cidades vão literalmente subir no mapa. Então, a gente sente muito, pede as orações, né? As energias positivas também do pessoal aí do Brasil, porque a gente vai viver alguns dias complicados. Agora, para voltar, aí vai depender, a gente vai ficar acompanhando para ver quando que a energia vai voltar, restabelecimento da água, tem que ver se as estradas vão estar bloqueadas. Então, a gente não sabe. A expectativa nossa é que a gente possa voltar logo para casa, mas nesse momento, pelo tamanho do furacão que se espera, não tem como se afirmar nada. Mas esse logo, Tony, só para a gente ter uma ideia, seriam alguns dias, um mês ou não tem como prever? Não tem como prever. O último furacão grande que a gente teve, que passou a beirada, passou em Orlando, que deu enchente, que foi o Ian, né? Em 2022, foi super forte. A cidade ficou entre algumas áreas 4 a 5 dias sem luz e sem água. Depois teve o restabelecimento. Esse daqui é muito maior que o Ian, muito maior. Então, não tem como a gente dar nenhuma previsão nesse momento de quanto tempo vai se restabelecer. O fato é que os Estados Unidos é um país muito preparado. Eu até mandei um vídeo para o Ricardo, que é um negócio impressionante. Os caminhões de energia elétrica de outros estados chegando na Flórida. Então, todo mundo saindo e esses caminhões chegando. Então, o americano ele tem muita infraestrutura, ele tem resposta rápida, mas para esse tamanho de furacão que está chegando aqui, se confirmar e continuar com a velocidade e com a potência que ele está chegando, a gente está olhando aí para, um bom tempo para recuperar o que vai ser perdido de infraestrutura, de casas e, infelizmente, vai se perder vidas nesse processo, porque realmente é um furacão que poucas vezes foi visto a força de um furacão como esse que está chegando aqui. Ficamos na torcida aqui para que não seja tudo isso que está se desenhando, ou que pelo menos não chegue nas cidades tão forte, né? Que fique mais no oceano mesmo. Tony, muito obrigado pela tua participação. Ficamos em contato. Um abraço para ti, para Mari, para teu filho, para toda a família aí. Vão bem aí para a Carolina do Norte. Fiquem em segurança. Um grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade de poder conversar com vocês. É sempre um prazer falar com um grupo independente aí. A gente fica à disposição, vai atualizando vocês aí. E sempre que precisar, conte com a gente daqui. Muito obrigado. Lajadense Tony Ademo, então, que mora nos Estados Unidos há 8 anos, está deixando, né, a sua casa com a esposa, com o filho, por precaução devido a esse furacão Milton. Parou na estrada para gentilmente nos atender, passar as informações de quem vive no local. E é assustador, né, Ricardo, quando ele fala que pelo menos 2 cidades que tem praia lá vão
desaparecer do mapa, pelo menos é o que está sendo previsto. A gente fica assustada, tento trazer aqui para nossa realidade, né? Ele falou cidades de cerca de 1.500 habitantes, a gente tem muitos municípios pequenos aqui no Vale do Taquari, então é uma realidade muito triste, né? Se aqui a gente vive com enchentes, que é um outro fenômeno natural, com características diferentes, mas que também traz destruição, lá nos Estados Unidos vivendo essa questão do furacão Milton, que pode ser aí o maior da história. Então é ficar, como o Tony disse, né, na torcida, em oração, para que não se confirme tudo isso que está sendo previsto.